situação do peso pesado é a seguinte: a gente vai ter John Jones e Stipe Miocic, já confirmado pelo Dana White, no pay-per-view de novembro, né? Logo no início de novembro, no Madison Square Garden. E aí a gente tem um Tom Aspinall, que é um campeão interino já com defesa de cinturão, tendo vencido o último cara que o venceu, entre aspas, né, por causa da lesão no joelho, que tá aumentando a temperatura. Começou a falar, não, eu respeito o John Jones, o que ele quiser, agora já venceu no doping, agora já virou, ele tem medo de mim, ele tá correndo, eu vou aposentar ele sem sequer lutar com ele, deixa o cinturão na minha mão quando você estiver saindo do octógono porque você tá com medo. Começou a tentar mexer ali aquela cutucadinha na vaidade, no brio do macho alfa, de que não, eu quero provar que eu posso vencer você também. Só que o John Jones até agora tá, ó, beijinho no ombro que o recalque passa longe, dizendo o seguinte: ó, meu legado não depende de nada para você, eu vou lutar, vou vencer o Miocic e já era, é isso mesmo. E pela primeira vez na história a gente tá vendo o Dana White quebrando a própria regra, que é o jovem, o velho, o coroa, com muito tempo de exposição dentro do UFC, com fama, com notoriedade, né, que já foi muito promovido pela nossa máquina, ele tem, como o ciclo da vida, ele passa essa notoriedade para o jovenzinho chegando, né? Isso aconteceu com todo mundo, inclusive o John Jones, que subiu pegando o Shogun, Rampage Jackson, Rashad Evans, e com os veteranos, com o Lyoto, Glover, os veteranos, os mais coroas, ele foi, a cada rodada, vencendo, foi pegando ali a fama de um. É assim que funciona, para você tornar um ciclo renovável, né? Assim que a empresa continua. O Dana White faz diferente do Scott Coker, que aí quando o coroa tem algum nível de vamos respeitá-lo, vamos dar outros coroas. E aí o problema é que o garoto que está chegando não é exposto a pessoas mais populares, e aí ninguém se interessa pelos garotos que estão chegando, né? Então você tem um ciclo da vida, tem gente que acha cruel, tem gente que não. É assim que é, e é assim que o UFC consegue ser o líder de mercado por tanto tempo. Só que o Dana White nunca quebrou essa regra para ninguém, nem pelo melhor amigo dele, que era o Chuck Liddell, o cara que botou ele no MMA, né? Ele era empresário do Chuck Liddell, nem pelo Anderson Silva, que é a top 3 da história, nem por ninguém. Pela primeira vez, o Dana White está quebrando essa regra e não está forçando o John Jones a ser exposto ao Aspinall ou aos garotos, né, na saída. Por quê? A minha teoria, e aí agora eu quero perguntar de vocês, eu vou começar com a minha teoria da conspiração e depois eu vou falar sobre outras. A minha teoria é o seguinte: ele precisa de um Michael Jordan, de um Pelé para chamar de seu. O UFC e o MMA é um esporte muito novo, né? E a gente não tem esse GOAT, né? O Michael Jordan, o Pelé. E o Dana White enxerga no Jones a possibilidade de ter o seu primeiro Michael Jordan, né? A regra lá da cotovelada já caiu, ele vai tentar mudar na justiça aquela derrota para no contest, e aí o John Jones ficaria invicto, se vencer o Miocic, inclusive vai para 29-0, termina invicto, e o Dana White tem o seu Michael Jordan. Ao mesmo tempo, o John Jones ele nunca foi um lutador extremamente rentável, ele nunca foi um grande vendedor de pay-per-view, o máximo foi 800 mil pacotes, e nessa renovação, no último contrato dele, ele já está custando 15 milhões de dólares, segundo o próprio John Jones. Não sei se essa conta fecha pagar 15 milhões de dólares para o John Jones, sendo que ele, de novo, não é o Conor McGregor, ele não vende acima de 1 milhão de pacotes. Então, para o Dana White, de repente, ele não perde o John Jones, tem o Michael Jordan e para de pagar um preço que está caro demais para o John Jones. Essa é a minha teoria. Faz sentido para vocês? Eu estou maluco? Rapaz, eu acho que essa tua teoria faz total sentido, tá? Eu já refleti bastante sobre esse assunto e eu acho que é o que mais faz sentido, tá? Essa tua teoria de querer transformar o John Jones nesse GOAT absoluto. E eu vou além. Eu percebo que o John Jones abraçou essa ideia, né? Ele abraçou. Eles estão fechados nessa E ideia até aí. quando, né? Ele muda ideia rápido, esquece. Pois é, mas eu acho que nesse caso, Carrano, o risco é muito alto para ele poder mudar de ideia, assim, virar uma chave e querer disputar com um garotão. Mas vamos ser Não, sinceros. eu tô falando é isso, eu- não. eu- Eu tô falando dele despirocar mesmo, não é nem o Ah, risco. tá, entendi. Não é, não. Ele É. não querer, que ele tem ego suficiente para poder querer ser o maior, eu tenho certeza absoluta. Eu tô falando é dele, porra, dar um pinote. Mas assim, eu vou falar pra você, cara. Se você calçar os sapatos do John Jones, eu não acho que ele tá errado, não, cara. Eu acho que ele tá certíssimo.
Você vê a história do cara... Todos nós no lugar dele faríamos isso, né? É a mesma coisa, claro, cara. Você falou que o John Jones... O que fizeram com o John Jones, ele não tá querendo fazer. Mas, cara, o John Jones, além do excepcional atleta que é, o maior de todos os tempos, acho que isso é unânime, pelo menos entre nós três aqui, ele foi favorecido por esse lance dos coroas que você falou, Renato, mas foi muita sorte dele, porque naquele momento esses eram os melhores do mundo. Então a conjuntura ajudou muito o nosso querido Dwight, né? O Jonathan Dwight Jones. E agora, ele ter que fazer isso nessa altura do campeonato? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que o esporte é novo, ele merece estar onde merece. Vamos trabalhar dentro do octógono, esquece extra-octógono. Tá? Estamos falando de performance esportiva, tá? E é um risco muito alto para ele, cara. Acho que tá certo. Eu acho que essa teoria é que mais faz sentido, tá? Eu tô contigo. E eu acho que o John Jones tá certo. Porque, assim, assim, a forma física dele já mostra que nem contra o Miocic ele queria mais. Só que ele precisa do Miocic. Ele precisa vencer o Miocic para cimentar o legado dele. Entendeu? O Miocic já é o risco mais alto que ele pode assumir nessa altura do campeonato, na minha visão. E, repito, a forma física dele já mostra que ele já tá desacelerando, ele já não tá mais com aquela vontade. Ele tá assim, cara, vou treinar 6 meses aqui, 3 meses eu vou... Fazer o suficiente. Vou fazer o suficiente, porque se eu fizer o suficiente, eu já passo pelo John Jones. Contra o Espinal, eu tenho que fazer além do suficiente. E aí ele já não quer mais fazer, pelo menos essa é a leitura que eu faço. E você, Carrano, faz sentido esse ponto de vista? Então, eu vou até fazer o seguinte, eu vou até comentar mais um pouco sobre outra coisa do que você falou, que eu tenho visto também online. Via o pessoal falando sobre isso, e via até, assim, gente séria, então quer dizer que, de fato, é uma coisa que pode rolar. A teoria eu acho correta, eu acho que existe, inclusive, porque a outra opção seria o Joe St. Pierre, que é canadense, ele é muito popular no Canadá, né, mas não é tão popular assim nos Estados Unidos. Tem essa questão óbvia e nítida que os Estados Unidos é o maior mercado dos Estados Unidos, o maior mercado do UFC, de onde vem a maior parte da grana. A ESPN volta e meia bota uma lista lá dos maiores atletas de todos os tempos, e 9 americanos e o Messi, porque o Messi joga nos Estados Unidos também, porque se não jogasse lá, eles também não consideravam o Messi. Tem isso com certeza conta bastante. E outra coisa, o Joe St. Pierre, por exemplo, ele acabou tendo uma vantagem porque ele forçou a barra, não foi porque foi dado a ele. Ele se aposentou jovem, na hora que passou a aperto, depois voltou na hora que viu uma brecha lá, Nova York, vou voltar, e falou, nunca mais eu encosto aqui, porque ele sabia que se ele a brecha não foi bem Nova York, não. A brecha foi o Michael Bisping, né? Não, sim, mas eu digo assim, a brecha para ele pegar uma luta vencível, né? E era um evento em Nova York, precisava de peso no card e tal. Ele falou, se o Yoel Romero fosse campeão dos médios, o Joe St. Pierre tinha voltado naquela época? Ele ia olhar para ele e falar assim, cessar e ir embora. Ele ia falar assim, não, thank you very much, mas não, I'm not impressed by your performance. Agora, like, né? Cinturão, mas não that much. Agora, imagina o Romero com o St. Pierre, diferença de força. Agora, uma coisa que é bizarro é essa história do... que eu não tenho dúvidas que eu acho que eles vão fazer isso. Quer dizer, não tenho dúvida não, né? Eu acredito que eles vão fazer. Agora, essa parada de tentar ir lá porra, reescrever a história daquela luta com o Matt Hamill é um dos... Bicho, se isso acontecer, é um dos... Eu vou te falar... eu vou te falar uma parada. Aqui, ó. Você tá de prova desde há quanto tempo eu bato na tecla de que o John Jones é o maior lutador de MMA de todos os tempos. Tá? Desde a época que o sexto round era no blog. Eu escrevi um texto lá em 1900 em Guaraná de Rolho. Eu falo isso desde sempre. Para mim, se eles forem lá e fizerem essa pataquada, ele perde só por causa disso. Eu paro de achar. Isso é um dos maiores absurdos que eu já vi. Cara, assim, não tem condição. Porque aquele negócio, né? Tipo, ainda que a regra mudou, porra, na época a regra valia. Por que você tá voltando, né? Olha, vou dar um exemplo aqui pra criançada. Tem muita gente aqui que não lembra, que não vai saber. Às vezes a galera mais velha vai... A vitória no futebol valia 2 pontos. Certo? Não valia 3, não. A vitória de 3 pontos, ela passou a existir. É um negócio bem recente. Inclusive, impedimento também, não poder recuar. Isso tudo é nos últimos 30 e poucos anos, quase 40 anos. Imagina, lá em 1900 em Guaraná de Rolha, lá, o Chelsea não foi campeão inglês, e não sei quem lá foi campeão, o Manchester City não foi, aí o Manchester City falou assim, não, mas se a vitória agora vale 3 pontos, naquela época, com as vitórias que a gente tinha lá, não é assim que funciona não, doidão, é a regra da época, ué. E aí, se fizer isso, bicho, pra mim, aí, tipo assim, pra mim, é pra manchar qualquer legado que o cara tem. Eu acho um absurdo, não consigo explicar. Se prepare, porque vai por esse caminho aí mesmo. Pode ter certeza que o plano é esse, né?